Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios aqui da TV Guarulhos. Sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa, correndo atrás, procurando soluções. Hoje transmitindo, além do canal 3 da NET, também pela nossa fanpage, tribuna.roberto Samuel. Aliás, curta a nossa página, espalhe para os amigos, porque você vai deixar ainda mais democrático esse espaço. Além da nossa página pessoal, estamos transmitindo pelas maiores fanpages de Guarulhos. Jornal Guarulhos hoje, transmitindo o nosso programa, são mais de 188 mil seguidores. Também pela fanpage da Guarulhos Web, mais de 60 mil seguidores. Estamos também pela TV Guarulhos e também na minha página pessoal. Tem as maiores fanpages, está o nosso programa. E também daqui a pouquinho o Serginho vai colocar já no Instagram, já estamos no Instagram. Então vocês que estão nos acompanhando, por favor, compartilhem essas transmissões aqui, que é importante. Já que a Guarulhos ainda não tem uma TV aberta, vamos fazer desse espaço da TV Guarulhos a TV da cidade, sem senhor. Se você quiser ver alguma entrevista um pouco mais antiga, procura no nosso canal do YouTube. É esse canal aí, ó, dá uma olhada. Tribuna Livre 1. Você vai encontrar a entrevista desde 2010. Aí. Tem muita coisa interessante, viu? Olha aí, Eloy Petar, procurou o Eloy, tem, Jovino tem, Neftales Filho tem. Tudo que você pensar, você encontra. E Prefeito Guti tem desde 2010. Olha que coisa bacana. Dá até para você fazer essa comparação, viu? Vamos falar também da nossa querida ACE. Pois a ACE tem soluções para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai conversar com o William Panek, lá tenho certeza que ele vai te surpreender com as soluções em telefonia, certificado digital, clube de descontos, entre outras soluções. Quero falar também da Guarupaz. A Guarupaz aí está sempre trabalhando pelo transporte. Desculpa, eu falei da Guarupaz. Eu esqueci da Guarulhos Web. Isso mesmo. Guarulhos Web, o site mais acessado de Guarulhos aí. Já na primeira página, viu, meu amigo Lucas? Você vai encontrar, ó, direto da redação. Esse aí feito pela Jéssica Carolina, que está fazendo aniversário hoje, viu? Fazendo aniversário hoje, dia das bruxas, minha bruxinha lá, a minha caçula, fazendo aniversário. Um beijo para essa menina muito inteligente, jornalista, publicitária, fotógrafa. E do lado direito, meu amigo Lucas, nós temos o quê? Nós temos um link que você também pode assistir o programa Tribuna Livre. Vê que coisa bacana? Então são várias e várias plataformas que você encontra aí para assistir nosso programa e acompanhar. Vamos falar agora sim da Guarupaz, certo, Lucas? E a Guarupaz se dá um conselho: utilize o ônibus no seu dia a dia, viu? A Guarupaz oferece diversos serviços para a sua facilidade. Olha, Guarulhos já tem ônibus conectado, Wi-Fi em alguns ônibus, algumas linhas, e logo, logo vai estar em todas as linhas, viu? Tem aplicativo Guarupaz, pontos de recarga, aliás, são mais de 120 pontos de recargas conveniados, muito bacana. Tem recarga pela web, tem a Citimob, tem atendimento 360, soluções de dúvida através do telefone, e-mail, chat e também Facebook, facebook.com/Guarupaz, ou então pelo telefone 0800 559 499 Guarupaz. Muito bem, levando você de ponto a ponto. Vamos falar sobre o SAAI, mas vamos falar no final do segundo bloco. No final do primeiro bloco a gente fala sobre o SAAI. Nós temos aniversariantes. Vamos falar sobre os aniversariantes também. Vamos lá. Olá, confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 31 de outubro. Cantamos parabéns para Agnaldo Anselmo. E para você que escuta a minha voz, mas não me conhece, aí vai uma foto, porque hoje é o meu aniversário. Parabéns para Marcos Bianelli, Paulinho Bianelli e o nosso amigo Wagner Franco. Parabéns a todos vocês e um ótimo aniversário. Mesmo a minha Jéssica Carolina fazendo aniversário hoje. Um beijão para ela, filha. Bom, hoje nós temos o prazer de receber quem aqui? Hoje estava marcado o senhor Leonardo Lago, mas logo de manhã ele me falou que não poderia vir, com uma série de problemas lá.
mas vocês não vão ficar sem as informações da Proguaru. Por isso nós trouxemos aqui 2 competentes funcionários, 2 técnicos. Aqui do meu lado, o Joel Rodrigues. Seja bem-vindo, Joel. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. E do lado dele, o gerente das regionais, muita informação importante aqui, Gilberto Sena. Seja bem-vindo, Gilberto. Boa noite, Roberto. Agradeço a oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes. Aliás, ô Lucas, você consegue colocar aquela foto ali? Hoje, pessoal, seguinte, houve um negócio muito interessante aí, uma denúncia feita pelo vice-prefeito Alexandre Zeituni, de que o secretário de Finanças, o Peterson, teria isentado o imóvel do senhor Roberto Lago, ex-secretário de Saúde. E aí, briga de cá, briga de cá, eu corri até a secretaria para ver o processo. E aí, olha, o papel que o secretário me mandou, eu tive acesso do Zeituni, determina, ele grifou, né? Determina que sejam cancelados todos os lançamentos de IPTU feitos sobre o imóvel sem anuência do inspetor fiscal de rendas discricionárias, perfeito? Só que é o seguinte, se você ler ali na sequência, viu, meu amigo Lucas? Eu estou procurando aqui, você vai ler ali, ó, para que sejam lançados o IPTU, no imóvel do IPTU, olha só. Então, na verdade, tem que ser a frase completa para você entender o que foi feito. Segundo o que eu conversei com o Ikeda, que é um funcionário ali, o secretário Peterson determinou a cobrança total de que a legislação permite, desde 2012 até agora. Então, na verdade, são mais de quase R$1 milhão que tem de dívida sobre esse imóvel. Então, o IPTU, sim, será cobrado. Foi o que eu entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, para tirar qualquer tipo de dúvida, amanhã eu vou até conversar diretamente com o Zeituni novamente, né? Porque, ó, eu vou ler exatamente o que está ali, gente, ó. O que foi grifado na denúncia? Determina que sejam cancelados todos os lançamentos de IPTU feitos sobre o imóvel sem a anuência do inspetor fiscal de rendas de forma discricionária. Só que a frase ela continua. Para que sejam lançados sobre o imóvel os IPTUs devidos e não decadentes. Quer dizer, foi determinado o cancelamento só no papel daquilo que foi lançado, para que ele seja relançado, aí sim, todos os anos que determina a legislação vigente. Então, eu entendi dessa forma que serão cobrados, sim, o IPTU do imóvel, conforme determina a lei. Isso quem me falou, eu até fiz questão de conversar com um funcionário de carreira, que é o Ikeda, muito conhecido na prefeitura, para que ele me explicasse exatamente o que aconteceu. Para não ter nenhum tipo de problemas futuros, né? Amanhã eu vou conversar novamente com o vice-prefeito. Hoje eu não conversei, foi só mandando uma mensagem, né? Mas amanhã eu vou tentar falar com ele pessoalmente para entender. Por que foi feito isso? Segundo o que está escrito, para que não seja suscitado pelo relator nulidade de vício de incompetência. É um negócio um tanto quanto complicado para explicar para vocês. Mas pelo que o funcionário me explicou, sim, vai ser cobrado o IPTU sobre esse imóvel. Explicado essa razão, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Eu queria primeiro falar com o nosso amigo Gilberto, que é a primeira vez que ele está aqui. Me diz o seguinte, a cidade, então, ela tem quantas regionais para fazer serviços pela cidade? Gilberto, me explique. A cidade ela tem as regionais da Proguaru e também da Secretaria de Serviço Público. Opa! Por parte da Proguaru, são 8 regionais. Ficam onde? Essas regionais ficam localizadas no Cabo Sul, Tabuão, São João, Bom Sucesso, Pimentas, Vila Aeroporto, Cumbica e a região central. Me diz o seguinte, o que fazem exatamente essas regionais? As regionais elas são responsáveis por parte da zeladoria da cidade. Uhum. Tá? São equipes de limpeza urbanas, fazemos a manutenção de sistema de drenagem
de galerias de águas pluviais, desassoreamentos de córregos, roçagem mecanizada e tem outros serviços, né, João? Remoção de entulho. Estamos Remoção trabalhando de bastante tudo, nisso. Isso. Conservação mecânica e cascalhamento de vias de terra. Que tem muita rua de terra ainda, né? O pessoal que mora mais na região central não tem ideia de quantas ruas temos ainda de terra e precisando de cascalhamento, não é isso? Verdade, principalmente na região do Cabo Sul, Recreio São Jorge, Vila Nova Bom Sucesso, Água Azul, né? Vila Nova Bom Sucesso nem tanto, tem poucas, mas Água Azul tem bastante ainda. Região do Bambi, Parque Orquidiama, ainda temos bastante vias de terra e que são linhas de ônibus, são corredores de ônibus ainda. Antes que eu esqueça, o nosso amigo lá do Tabuão, ele mandou uma pergunta aqui, eu vou pegar a pergunta aqui direitinho, mas ele está perguntando se vai ter alguma obra. Nossa, deu branco, você vai brigar João. comigo. Não foi não, eu já pego o nome dele. Se vai ter alguma obra específica na região do Taboão para esse ano. Foi o Cleiton. O Cleiton, desculpa, Cleiton Borges, olha só. Bom, a ideia é a seguinte, nós não devemos ter, propriamente dito, obras novas. Provavelmente nós devemos ter, para o ano que vem, algumas coisas na região do Taboão de recapeamento. Recapeamento, drenagem, deve ter alguns córregos que vão sofrer algumas intervenções um pouco mais robustas quanto à questão de segurança, né? Muro de gabião, alguma coisa assim, para poder conter a contenção das encostas e de drenagem. Muito mais manutenção do que obras propriamente ditas. A gente tem um grande planejamento para o ano que vem, não só para o Taboão, mas para toda a cidade. A ideia é, agora a gente deve fechar a nossa programação para 2018. Não esperem assim grandes, né, obras novas. O que a gente tem buscado agora é a recuperação daquilo que está muito tempo deteriorado. O Gilberto falou sobre ruas ainda com muita terra. Eu estou vendo uma matéria aqui feita pela Proguaru, que a Proguaru apresenta PCM para ruas da Vila Nova Bom Sucesso. É o plano comunitário, não é isso? Isso, plano comunitário de melhoramentos. Você queria falar um pouquinho sobre? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o plano comunitário, porque existe muitas ruas precisando de... Como é que funciona? Explica para quem não conhece. O plano comunitário de melhoramentos digamos assim, que é o custo da pavimentação asfáltica, ela é rateada entre todos os moradores, onde para ter a aderência total, para ter a conclusão da pavimentação asfáltica, é necessário que tenha pelo menos 70% de aderência dos moradores. O que é essa aderência? O custo total da pavimentação, ela é dividida conforme as testadas dos imóveis. Os proprietários, eles arcam com a despesa de sua testada. Quanto está o metro hoje do asfalto? Só para eu ter uma ideia. Esse valor, Joel, nós temos esse valor. A gente tem alguns valores médios, depende muito do teu projeto, tá? Mas depende do trânsito, do tráfego, que é porque a gente faz o seguinte, para você ter uma noção. Cada área, cada região tem um tipo de solo, tá? E o projeto é feito com base nesse solo, nessa dureza, na questão de drenagem, do trânsito, se é trânsito pesado, se é trânsito leve, se tem passagem de ônibus ou caminhões, você verifica a zona. Hoje nós temos algumas faixas de preço. Você imagina R$170, em média, por aí. Eu estou fazendo... por metro quadrado. Só que isso aqui é um valor extremamente médio. Você pode ser mais, pode ser menos, depende muito da região. Se tem uma região muito alagadiça, se tem uma região já com o solo melhor, você não precisa fazer uma base muito grande. Então isso varia muito, Roberto. É uma pergunta que é muito feita. Quanto custa um metro quadrado? Como se fosse só o material, mas você tem um projeto, você tem todo um
um conjunto de ações que elas são feitas. Eu fiquei pensando, porque não é só colocar asfalto, você tem que colocar esgoto, águas pluviais. Isso também é colocado na conta ou isso é por conta? Não. Hoje, como é que funciona o PCM? O que é cobrado do munícipe é apenas a capa asfáltica, porque ele está pagando o asfalto. Toda o demais infraestrutura é melhoria. Quem arca com esse produto, com essa parte do projeto, é a prefeitura. Água, esgoto, quem executa é o SAI. Drenagem, águas pluviais e obras de melhoria em geral, normalmente é a Proguaru que executa. Perfeito. O que você pode destacar desse ano aqui, Joel, que foi feito pela Proguaru? Um ano difícil, viu? Teve muita gente reclamando e a prefeitura também reclamou muito de falta de recursos. O que você pode destacar? Olha, a falta de recursos, ela é inerente a todas as áreas hoje. A crise no país, ela é geral, né? A questão nossa não é nem só a crise, é a questão orçamentária. A gente herdou um orçamento preparado de uma administração anterior e a gente teve que executar dentro daquilo que a gente tinha. Eu acho essa pergunta é interessante. Nós estávamos conversando, inclusive no final de semana, o Leonardo, nosso diretor-presidente, eu e o André Coraza, o nosso diretor de administrativo financeiro, e a pergunta foi exatamente essa: qual que foi o nosso grande gol na gestão nesse primeiro ano? Aí nós estávamos falando justamente isso. Eu acho que nós colocamos a Proguaru novamente no cenário. A Proguaru, ela sempre ela tinha uma imagem da própria população, nós que estávamos de fora, eu que vim da iniciativa privada, e eu acho que, isso é geral, todo mundo tinha uma visão equivocada de que os servidores, a Proguaru não trabalhava, era muita gente para pouco serviço, a qualidade e assim por diante. Quando nós chegamos lá e vimos que a situação é completamente oposta, nós temos servidores maravilhosos, profissionais extremamente qualificados, pessoas muito a fim de trabalhar pela cidade. A gente, quando pegou, mesmo com uma condição ruim de orçamento, falta de equipamentos, falta de materiais, muitos contratos ainda por serem realizados, acho que o grande gol foi pegar essa turma, mostrar para ela o que era preciso, colocar a Proguaru novamente no cenário. A gente conseguiu fazer, acho que muito mais com muito menos, né, Gil? Com certeza. E alguns gols que a gente colocou lá, que era fazer mais com menos, fazer mais rápido, com melhor qualidade, fazer com maior produtividade. Todos esses foram grandes gols. Mas eu até faço uma analogia dizendo o seguinte: só que para mim isso foram grandes gols de pênalti, porque são gols que nós temos obrigação de executar. Nós estamos lá para trabalhar mais, para produzir melhor, resgatar um pouco dessa cidade que ela ficou muito tempo sem esses serviços de manutenção. E a minha avaliação que o grande gol da Proguaru, aí sim, sem ser esse que é a obrigação a gente executar, foi ela colocar ela com uma grande imagem de mercado. Nós fizemos algumas parcerias esse ano extremamente importantes. A gente falou isso da primeira vez que a gente teve aqui, do Cimento Verde, com duas instituições extremamente conhecidas no mercado e na área de engenharia e tecnologia, que é o IPT e a Intercement, uma empresa extremamente reconhecida no mundo por ser inovadora, pelo projeto do Cimento Verde. E uma outra coisa que é muito legal, que é pouco divulgado, o pessoal também não se atenta, a gente divulgou bastante, mas o pessoal não se atenta o quanto é importante, que a Proguaru executou seu primeiro contrato com a iniciativa privada, neste ano. Então eu acho que o grande gol foram essas atividades que não são corriqueiras, que foram além da expectativa e que abriram as portas de outras empresas que têm nos buscado, inclusive construtoras, que têm nos buscado pedindo orçamento para a gente executar obras para eles, trabalharem não só para o poder público, para a prefeitura. Eu acho que esse foi o grande gol da Proguaru, foi ter quebrado esse paradigma. Que ela sempre fazia mais para a cidade. Nos acompanhando a querida amiga Silvia Helena, ela está em Portugal ainda, Serginho. Está nos acompanhando lá de Portugal, Silvia Helena. Eu ia pedir para trazer um pastel de Belém, mas eu acho que não deve ficar bom vindo de lá para cá.
O alemão José Gonçalves, ele que é do PSL, está trabalhando com o nosso amigo Gileno, tá certo. A Simone Bosch está dando boa noite para nós e também o César Codato, grande músico César Codato, a nossa secretária Loredana Piovesan Glasser, secretária de Serviços Públicos, Cláudia Papoto também nos acompanhando, Simone Borges, o engenheiro Jorge Marques, o Maurício Ribeiro, Humberto Suzatti, o Jaime Fischer, Jaime, há quanto tempo não te vejo? Eduardo Dias, o João Araújo Filho, Odair Couvre, André Coraza, Eduardo Takamura, entre outros. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse live aqui, para que mais e mais pessoas possam compartilhar, saber dessas informações aqui. Eu vou pedir para o meu amigo Lucas preparar um comercial aí, mas antes disso eu queria falar do SAAI, viu, Lucas? Antes do comercial, eu queria falar do SAAI e sobre uma questão importante, que é a economia de água. Pessoal, todo mundo sabe que o Guarulhos está cada vez mais bem abastecida de água, resultado do trabalho da nova gestão SAAI. Mas não é por isso que se pode gastar à vontade, viu, Serginho? É muito importante que a gente economize todos os dias e evite o desperdício. Então não se esqueça, tome banho mais curtos, lave o máximo de roupa possível de uma só vez. Feche a torneira enquanto ensaboa a louça, use balde em vez de mangueira para lavar seu carro e verifique possíveis vazamentos. E nada de usar a mangueira como uma vassoura hidráulica, isso é burrice, viu? Assim a água não falta e todo mundo vive com muito mais qualidade. Sai transparente como a sua água. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui conversando sobre Proguaru. Tem direto da redação, dá uma olhada aí. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado.
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira as principais notícias desse dia 31 de outubro de 2017. Em anúncio realizado ontem, o governo federal reduziu a previsão do salário mínimo para 2018. O valor esperado de R$ 969 passou para R$ 965. Foi a segunda vez que o governo revisou para baixo a projeção só esse ano. Em agosto, o valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias era de R$ 979. 2 atletas de Guarulhos conquistaram medalha no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Os ginastas Matheus Silva, na categoria pré-infantil iniciante, e Letícia Rafael, no adulto, foram medalhas de prata na competição realizada no Rio de Janeiro. O Campeonato Brasileiro, considerado a principal competição da modalidade no país, reuniu 30 clubes representando 10 estados. A Câmara Municipal deve votar hoje a rejeição das contas da Prefeitura em 2013 durante a gestão do prefeito Sebastião Almeida. As contas já foram rejeitadas pela Comissão Técnica de Finanças e Orçamento do Legislativo, que apontou a renúncia da receita referente a Infraero e a não aplicação de 25% do orçamento determinado por lei, sendo aplicada em 2013 apenas 21,77%. E essas foram algumas das principais notícias desta terça-feira. Até amanhã! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. O nosso amigo da Emerson da Carlimpa, aliás, ô Emerson, tô tomando água aqui, ó, na sua caneca, aqui, ó, que bacana, bonita ela, hein? Tá bonita ela, obrigado. O Emerson da Carlimpa está nos acompanhando, a Simone Borges também está mandando um abraço para nós aqui. O Cleiton eu já citei aqui, eu estou procurando aqui, que está também nos acompanhando, Serginho, o nosso amigo engenheiro Eduardo Martins. Primeiro, o Odair Covre está mandando um abraço aí para o Gil. O Odair mandando um abraço, Gil. O Tiago de França Alves, nosso amigo jornalista, boa noite, Roberto, e aos convidados. Eduardo Henrique Martins, abraço aos amigos Roberto, Joel e Sérgio. Ele é vice-presidente da Associação dos Engenheiros. O Joel, o alemão nos acompanhando, o João Araújo, que eu já citei, o Cleverton Borges Tom. Um abraço para o meu amigo Joel, desejando sucesso. Walter Santos também nos acompanhando, o Rony Matias. Um forte abraço ao amigo Gilberto Sena, grande pessoa. Está aqui registrado o nome de todos aí, obrigado pela audiência. Chegando aí, final de ano, Sérgio. É sinal de muita chuva, hein? É muita chuva. E o pessoal sempre reclama, Gilberto, de que os rios não são limpos, que se limpasse os rios ia ser mais fácil, né? Rapidamente aqui, o Mazavão Montenegro está dando boa noite para nós. O Dionário Fiorilo da SFF, não é isso? FGG ou não? FGFF. GFF nos acompanhando. Luciano Rocha está dando boa noite a nós e a toda a família. Gilberto. A Proguaru, desde o começo do ano, em conjunto aí com a Secretaria de Serviço Público,
Defesa Civil e Meio Ambiente, nós vamos desenvolvendo aí um trabalho grande aí para tentar amenizar os problemas de alagamentos, pontos de alagamentos na cidade. Como que nós estamos fazendo isso? São as limpezas preventivas de bocas de lobo e galerias de águas pluviais através de caminhões hidrovácuos e limpeza manual. E também está sendo feito os desassoreamentos dos córregos, através de escavadeira hidráulica, escavadeira mecânica e também com retroescavadeira nas travessias para que a água consiga fluir melhor. Tá? Nós não conseguimos ainda eliminar os pontos de alagamentos, mas com esse trabalho preventivo a gente consegue que a água flua com maior velocidade e mesmo se venha a alagar algum ponto, ela vai escoar com maior facilidade. Nós temos alguns pontos clássicos, né, Joel? Nós temos o quê? Estrada do Elenco, nós temos Macedo, né? E temos a 20 metros. Será que a 20 metros agora acaba ou não? A previsão é que acabe, porque na 20 metros ali você tem agora o piscinão, né? Uhum. Você tem o sistema de piscinão, nós refizemos o sistema de pavimentação e drenagem lá, agora no início do ano, e acreditamos que naquela região o problema vai estar resolvido com a colocação em operação do piscinão ali da Vila Galvão. Os outros trechos, e não são só esses, nós temos muitas outras áreas em Guarulhos, mas você pode perceber que este ano, com essa manutenção que tem sido feita, de fevereiro, janeiro a gente começou, mas fevereiro, março mais firme, com a colaboração e a parceria da Secretaria de Serviços Públicos e SEMA trabalhando junto, reduziram-se bastante. Já choveu bastante este ano e os pontos de alagamento, os alagamentos foram muito menores. Uhum. Eu acredito que isso deve se reduzir ao longo dos anos quando a gente continuar fazendo os outros piscinões. Nós temos o governo do estado que ajudou bastante com o DAE fazendo o desassoreamento ali do Baquirivu, no Cabo Sul, na parte dos rios, porque isso é importante deixar claro. A prefeitura, a cidade, ela é responsável pelos seus córregos, né, pelas valas de drenagem. Nós não temos autorização para mexer nos rios, que é de alçada do governo do estado, da EE. Isso não é uma justificativa porque a gente não está fazendo. É para dizer o seguinte, está sendo feito inclusive pelo governo do estado. Este ano foi feito, está sendo finalizado agora, né? Um piscinão ali perto do presídio, qual que é o nome ali? Adriano Marrei? Isso, é próximo. Atrás ali do Marrei. Próximo é um Parada Neto. E nós temos previsão mais 5 ou 6 piscinões ao longo dos próximos anos. Em 2018 agora deve ser colocado em início de janeiro, fevereiro, mais um em operação. Então existem muitas obras de infraestrutura que elas vão ser trabalhadas, vão ser colocadas em prática. Números interessantes para você ver como a gente tem trabalhado. De roçagem de córrego foram 606 mil metros, né? 375 mil metros quadrados. De desassoreamento de córrego foram 240 mil metros cúbicos. A gente tem aí, para você ter uma noção, porque quando fala metros quadrados, metros cúbicos, o pessoal tem uma dificuldade de entender. Roçagem de córregos, a área que eu acabei de falar é equivalente a 6 áreas do sambódromo. Aí o pessoal que conhece o sambódromo imagina 6 vezes aquela área só de roçagem, né, Gil? Isso. A parte de desassoreamento, o volume retirado das valas e dos córregos foram equivalentes a 120 piscinas olímpicas. É muito material. É muito material. Onde é colocado esse material? É uma curiosidade minha. Esse material hoje, ele é retirado, ele é encaminhado para as áreas de transbordo, né, da prefeitura, e depois de tratado, ser feita uma separação do que é lixo propriamente dito e material que pode ser reutilizado ou transportado para o aterro da prefeitura também. Então é tudo feito a destinação final pela prefeitura dentro do seu próprio aterro. Então tem todo um cuidado. Tem todo um cuidado que é feito com esse material. Com relação a tapa-buracos, como é que está essa questão aí? Porque daqui a pouco começa a chover, começa a abrir tudo de novo os buracos. Uma questão importante, você falar sobre a abertura novamente de buraco. A manutenção, o tapa-buraco é como se fosse um curativo. Uhum.
tá? Ele é feito É um remendo. É um remendo, é uma bandagem. Ele é feito para durar um determinado tempo. Por que não dura tanto esse tempo? Porque nós temos um problema grande do sistema de drenagem. Se eu faço a tapagem de um buraco e o sistema de drenagem que está ali está deteriorado, a água continua percolando, ela continua entrando. E qual que é a tendência? Ela voltar para o buraco que já tinha fragmentado o seu pavimento. Para 2018, a ideia e o que a gente tem trabalhado junto com o prefeito Guti é entrar com um grande processo de recapeamento. Então tem áreas que não adianta mais você remendar, não adianta mais você fazer o tapa-buraco. Por que a gente insiste ainda? Uma, pelas questões que a gente falou, orçamentárias, custa um pouquinho mais. É necessário que seja feita uma obra de drenagem antes, porque senão não adianta também você recapear, porque senão esse recapeamento não vai durar tanto assim. E por conta dos movimentos do trânsito, propriamente dito, a gente não pode interditar tudo ao mesmo tempo. Então, para 2018, a gente deve fazer em algumas áreas mais críticas o recapeamento e deixar o tapa-buraco para aquelas áreas com ou problema, um risco iminente de acidente ou alguma coisa assim. Para você ter uma noção, vamos falar de números. Eu tenho aqui os números. Até o final de setembro, eu tenho até adiantado, eu tenho aqui agora, até 31 de outubro hoje, foram 54.227 buracos. Uma área de 157 mil metros quadrados. É muita área. O que ainda não é nem um quinto do que nós temos na cidade, devido ao grande tempo, ao número reduzido de equipes. Mas assim, tirando a parte do choro de lado, a gente tem bastante orgulho, porque apesar da gente ter um número bastante inferior de equipes, só para você ter uma ideia, a última vez que eu vi em São Paulo eram 55 ou 58 equipes de tapa-buraco. É muita coisa. Em São Paulo. E no início do ano, e as nossas equipes, hoje nós temos 5 equipes propriamente dito, espalhadas em 2 turnos. São 10 equipes, que a gente considera como sejam 5 em 2 turnos, para a cidade inteira de Guarulhos. E até o meio do ano, nós tínhamos feito 60%, se fosse comparar os números, do que São Paulo inteirinho fez. Para você ver como a nossa produtividade ela não é ruim. O problema é que a cidade está muito deteriorada. Tá, e tá muito. O meu grande sonho, viu, Sérgio, é que a boa parte das ruas receba recapeamento. Só que houve um problema sério durante muitos anos foi feito uma capa asfáltica de péssima qualidade, ou então ela foi feita por uma rua que não era para receber ônibus e com o tempo recebeu ônibus e aí destruiu todo. E aí foi feito um monte de remenda e às vezes você anda em algumas ruas que parece que tem ruas que a Proguaruf passa a máquina que é melhor do que a rua com asfalto, porque é tanta lombada que é um negócio complicado. Eduardo Domingues reclamando aqui o que está acontecendo com a saúde de Guarulhos, eu queria uma resposta. A coisa tá difícil, viu, Eduardo? O Luiz Freitas está mandando um grande abraço a todos. O José Soares Andrade está reclamando. Guarulhos está pedindo, está perdido. Saiu o PT, achamos que ia melhorar e ainda não melhorou. A coisa realmente está muita gente reclamando, mas temos que seguir nosso trabalho aí. E Roberto, pois não. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, falando de tapa-buraco, de recap, aproveitar a tua audiência para tentar esclarecer algumas informações, porque o público em geral não entende. A gente tem muitas demandas, muitas reclamações falando do seguinte: por que a rua tal? Porque nós já começamos uma área de pavimentação esse ano, de recap, né? Foi uma área bastante grande, eu tenho uma dimensão aqui de demandas, cadê? Ele trouxe o relatório completo aqui, porque ficou com medo de fazer algumas perguntas, né? São muitas demandas. O pessoal pergunta assim, por que a minha rua entrou no recap agora e a do lado não? Isso. Aí o pessoal, a escolha de A, a escolha de B, é porque fulano de tal pediu, é porque na rua de porque o Joel mora lá, é porque o Serginho mora lá, então, é porque o Lucas mora. Como é que é essa escolha? A escolha, ela é feita com levantamento técnico. Hoje nós temos 2 tipos de... Nós temos, o pessoal chama das lombadinhas, né? Que foram aqueles buracos que foram feitos com a caixa alta e ela fica com ou ela fica com uma depressão ou ela fica como se fosse uma lombada. Essas ruas, elas entrarão no nosso processo de recapeamento. Por que elas não são prioritárias?
porque a gente visa aquelas que estão com o pavimento mais deteriorado, ou seja, aquelas que estão craqueladas. Parece aquela casquinha de jacaré, né? Aquela cheio de escamas. E aonde tem mais problema com a drenagem. Então essas é onde o pavimento já está comprometido. Vai abrir um buraco ou já tem diversos. Então essa é prioritária para a gente, porque vai custar muito mais caro eu ficar tapando um buraco ali do que fazer um recap. Aquelas que, apesar de não ter um bom conforto no trânsito, na pista de rolagem, elas não são prioritárias porque o asfalto está íntegro. Ele não está danificado ainda, ele não está com a água percolando e não tem um risco imediato de erosão, de abertura de um novo buraco. Então, por isso que algumas do lado elas não foram feitas e uma outra foi feita. Outra questão foi as vias de ônibus. Por que a minha via de ônibus não é feita e a via do lado está sendo feita? É importante entender o seguinte, existem Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras e a ProGuaru trabalhando no mesmo escopo, que é pavimentação e recap. No entanto, as áreas onde tem passagem de ônibus e as grandes avenidas, elas estão inseridas no PAC, que chama-se PAC do Trânsito, PAC Pavimentação, que são para essas vias de ônibus. A ProGuaru, ela não pode intervir porque são processos que estão sendo financiados pela Caixa. E são feitas algumas vistorias. Se a vistoria prévia foi feita e depois a Caixa vem e vê que está diferente, ela entende que a gente está enganando ou aconteceu alguma coisa. Existem outras que estão dentro de uma programação de obras, com contratos sendo licitados, estão assinados ou em plena abertura ou liberação de dinheiro da Caixa. A gente não pode mexer com aquelas. Então sobram algumas outras ruas que essas o governo Guti, através da Secretaria de Governo e sua assessoria, elas passam para a ProGuaru atuar, que aí é feito via fundo. Tá? Então é importante que as pessoas esclareçam, porque elas reclamam, por que a rua A foi, a rua B não foi, e não é porque fulano mora lá, não é porque fulano solicitou, não é porque a pessoa é mais bonita ou mais feia. São critérios técnicos que são escolhidos. É óbvio que existem milhares, né, dessas ruas, muitas ruas para serem trabalhadas, só que a gente tem que começar por algum lugar. Infelizmente, alguém fica por último nesse caso. A ideia nossa é fazer um pouquinho mais espalhado. Nós temos um planejamento para o ano de 2018 e nós devemos agir em regiões esparsas, para que ninguém fique achando que foi abandonado. Isso é importante. Deixa eu só passar aqui, ó. A Irene Paulina nos está acompanhando e mandando parabéns para os dois. Parabéns ao pessoal da ProGuaru. O Sassá do Trânsito, que é funcionário do setor do STT, né? Ele fala assim, boa noite, Roberto. Pergunta digníssimos. Os parceiros operacionais da ProGuaru, gente que pega no pesado, estão quebrando concreto nas vias com marreta e talhadeira. Fato ocorrido na rua Manuel Quintal, com rua Cabo Antônio Pereira da Silva, dias atrás. Ainda tem martelete na Pro? Temos sim. A grande questão é que nós, dependendo do tipo de manutenção e da grande variedade, às vezes não tem para todo mundo. Tá? Pode ser o caso, como pode ser o caso de uma pequena manutenção que você tem que quebrar numa área menor. Então o pessoal usa o que está ali no seu recurso ou a ferramenta própria para aquilo que está fazendo. E realmente, o nosso pessoal na ProGuaru trabalha pesado, né, Gil? Trabalha muito. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a todos os servidores. Olhando ali para a câmera, é isso? Todos os funcionários públicos que nós tivemos no último sábado, aí, o Dia do Servidor Público. E, em especial, aos funcionários da ProGuaru, que realmente são verdadeiros guerreiros aí. Parabéns a todos aí, os funcionários da ProGuaru. E aí eu queria pedir um pouquinho de respeito para aquelas pessoas que varrem a rua, porque eu acho um desrespeito, viu, Serginho? O pessoal tá varrendo a rua com o maior carinho, aí o cara vai lá, joga aquele papel, joga isso. Não é porque é um papelzinho, não, tem que... Não pô, deixa eu gostar da cidade, gente, ó. Tem foto, tá mostrando foto aí, ó, o pessoal da ProGuaru limpando aqui. Isso, ó. Tem que ter respeito, nós temos que começar a gostar da nossa cidade, gente, ó. Então, ó, nada de jogar entulho, tem lixeira, tem PEV aí, ó. Porque é o seguinte, pensa o seguinte, se você tá varrendo a sua casa e seu filho joga um papel no chão, como é que você vai ficar?
É a mesma coisa a cidade é nossa, nós temos que cuidar, porque ó, você gasta dinheiro, é você que está pagando isso daí. Se eles limparam e você sujou, eles vão ter que limpar de novo, então vai ser mais dinheiro. Então, ó, pessoal, nada de jogar lixo nos rios, porque aquilo vai invadir, vai dar aquela... Não, é um negócio horrível, gente. Então vamos cuidar, respeitar o trabalho do outro. Se o médico gosta de ser respeitado no trabalho dele, o advogado também, o varredor de rua é a mesma coisa. O gari que trabalhando ali na limpeza da nossa cidade tem que ser muito, muito respeitado porque é a nossa cidade, tá certo? Ó, o pessoal que trabalha no meio ambiente, plantando lá as árvores, nada de ficar quebrando, sabe? Isso é importante você respeitar e respeitar muito o trabalho dos outros, tá certo? Estamos já terminando nosso programa, Lucas? Temos 10 minutos aí, então tem mais um pouquinho aqui. Roberto, ou pois não. Posso pegar um gancho com você? Vamos lá. Você falou de varrição. Isso. Né? O Gil tem os números de varrição aqui que são favor, extremamente expressivos para as pessoas entenderem. E quando você falou do lixo, né, do papelzinho, da latinha, do chiclete, das garrafas PETs, tudo que vai para o lixo, que vai para a rua, ele vai parar em bueiro, vai parar no córrego, aí gera enchente. Sem falar no custo que você falou, custa dinheiro. E quanto mais dinheiro a gente custa com essa manutenção, que ela pode ser evitada, menos recursos sobram para aquilo que é necessário na cidade. Para a saúde, para a educação. Para o transporte. Então depois não adianta o pessoal ficar reclamando se ele joga o papel. Ele não pode reclamar de nada quando ele é o culpado do lixo no chão. Então, assim, a gente pede encarecidamente. Guarda o papelzinho no bolso, leva até a lixeira. Tem mercado, tem restaurante, tem padaria. Vai até o próximo comércio, joga o lixo ali, separe, porque isso ajuda muito, facilita muito o nosso trabalho, vai ser gasto menos dinheiro com isso e vai sobrar mais para outras coisas. Perfeito. E a população, ela acha que tudo é responsabilidade dos órgãos públicos, da prefeitura, da Proguaru, e na realidade não é bem assim, né, Roberto? Nós temos o Código de Postura da Cidade, desde 1990, que foi implantado, se eu não me engano, no artigo 46 e 47, fala da responsabilidade dos munícipes em manter as suas frentes limpas, carpidas, varridas, inclusive guias e sarjetas, tá? Os responsáveis por essa limpeza são os ocupantes dos imóveis, não é nem o proprietário, é quem está ocupando o imóvel, ele é responsável pela limpeza ali da frente da casa dele. Ô Gil, me permite só uma coisa. E limpar não é você limpar e jogar na frente do outro, não, tá? Varreu. E nem na sarjeta. E nem na sarjeta. O que você limpa ali e recolhe e coloca no saquinho. É isso, Gil? Exatamente. Só para você ter uma ideia, só esse ano, a Proguaru, com a equipe de limpeza urbana, ela varreu cerca de 121 milhões de metros quadrados. Caramba, são 121 mil quilômetros. Isso é equivalente aqui, ó, vamos lá, aproximadamente aqui, ó, 260 vezes o pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Cumbica. Cara, é muita coisa. Para esclarecer, porque já me fizeram essa pergunta, Roberto, se você me permite, falar assim, poxa, mas é muito maior que a cidade de Guarulhos? Sim. Claro que é, porque você varre várias vezes o mesmo lugar. Exatamente, porque ele tem uma mané lá que joga o papel no chão. E aí tem algumas reclamações que falam assim, poxa, mas eu nunca vi a Proguaru aqui no meu bairro. Porque às vezes não dá nem tempo de chegar lá. Porque tem áreas com tanta sujeira, com tanta demanda, que você não consegue acessar todas as regiões. É lógico que não adianta eu mandar varrer o bairro que ainda não tem pavimentação, que não tem, né, áreas irregulares. Isso é importante falar também. As pessoas às vezes pedem serviços ou mandam demandas em áreas invadidas, ou em logradouros que não são regulados. A Proguaru, ela é impedida de trabalhar nessas áreas como prestadora de serviço. Então, assim, é importante que as pessoas se conscientizem de que se evitar e manter a cidade limpa mais tempo, a gente consegue chegar em mais áreas ainda e cobrir uma área ainda maior. Importantíssimo. Aliás, nós trouxemos aqui o Novinho Brasil, ele trouxe um negócio, achei muito legal, uma espécie de gaiola para se colocar dentro da boca de lobo. Eu achei muito legal aquela ideia, eu acho que acaba até facilitando a limpeza, não? Com certeza, isso é um projeto já do próprio Novinho, né?
e que está sendo feito um experimental na região lá do Nova Bom Sucesso. E dentro de alguns dias nós estaremos retirando para ver o resultado desse experimento aí com a autoria do Novinho Brasil. Olha, eu espero que dê certo, porque eu vi alguma coisa um pouco mais moderna num vídeo feito na Europa, que chegava o caminhão, ele retirava um e colocava outro. Achei muito interessante isso aí, Gil. Eu tenho até a foto aqui, ó. Os nossos amigos não vão conseguir enxergar, mas eu vou te mostrar depois, se você quiser a foto para deixar. Certo. Essa aqui é o primeiro produzido diretamente pelas nossas equipes. A equipe de vocês já estão produzindo esse material? Nós estamos começando, a gente tinha esse protótipo que o Novinho desenvolveu junto com uma outra empresa e a gente, da ProGuaru, da engenharia, e a ideia agora é que a gente crie, a gente está aferindo, por exemplo, quanto de material eu aplico, quanto tempo leva para eu produzir, qual que é o custo de execução, de fabricação pelas nossas equipes, pela nossa equipe de serralheria. A ideia é que a gente desenvolva mais peças e comece a colocar isso ao longo do próximo ano em mais locais. E aí, obviamente, você vai desenvolver métodos mais rápidos de você retirar, ou com uma pequena uma bobcat, ou você andar O que é uma bobcat? Uma bobcat é um equipamento reduzido, né? Você imagina aquela retroescavadeira pequenininha que você já viu? É que bobcat é a marca, né? É o fabricante. Mas é uma reta um equipamento de menor dimensões para poder andar no viário e nas áreas públicas. Mas você pode também ter uma pequena, o pessoal chama de pau de carga, ou um guindastezinho, alguma coisa. Uma mini retroescavadeira. Para poder andar com isso. Aí a gente vai desenvolver qual que é a melhor maneira da gente poder aplicar isso. A gente estava falando disso agora, né? Inovação ou às vezes renovação. Pegar alguma coisa antiga e dar uma melhorada para fazer funcionar. Bom, com relação àquele entulho que vocês têm uma recicladora de entulho, ainda funciona ou não? Funciona e funciona muito bem. Eu gosto muito da ideia porque é entulho que eles acabam triturando e aí fazendo pedras, fazendo material para colocar em ruas. E aí, parte desse material, ele é engenheiro, nosso amigo aqui, João, posso não dizer, parte dessa poeira pode ser usada como areia para calçada, para esse tipo de coisa, ou não? É um material... Sim. Para você, aproveitando o gancho de novo, a nossa recicladora, ela não só está em plena operação, como ela é uma das maiores do Brasil. Que bom, que bacana. Lá, o que ela produz? Ela produz pedra 1, pedra 2, pedra 3, o pó de pedra que você falou, que é o pó que sobra disso, uma areia. Né, uma areia, o rachão. E agora, com essa parceria com o IPT, nós fizemos alguns testes no nossa brita graduada, reciclada, né, o BGR, que é utilizado como base para algumas obras. Nós não usávamos sempre porque nós não tínhamos a granulometria ou alguns testes que foram ensaiados. E com essa parceria com o IPT, verificou-se que o nosso material reciclado, ele atende a norma. Então ele é tão bom quanto um material natural. Então a gente deve começar a aplicar em praticamente todas as nossas obras esse material reciclado. E nós usamos parte desse material reciclado, inclusive, para produzir alguns blocos e alguns outros artefatos de concreto com material reciclado. E a partir do ano que vem nós devemos aumentar essa produção para utilização em obras e coisas do tipo. Tá certo. Eu agradecer o pessoal aqui que está nos acompanhando. Acabou nosso tempo aqui, deixa eu só colocar uma ressalva aqui. O Dianário está dando boa noite para nós, o Sassá do Trânsito falou, ressalva, a manutenção na ocasião era de grande porte. Trabalhei na Pro e acompanho os guerreiros, nesse caso não levaram o equipamento. Ajuda aí, amigos. O Gil é das antigas e conhece as demandas. Abraço a todos, nosso amigo Sassá do Trânsito. Tá marcado o seu recado aqui. Gil, obrigado por você ter vindo, eu estava até nervoso lá, mas desempenhou bem aqui. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço aí. Boa noite, Roberto. Boa noite, Joel. Boa noite, os telespectadores aí. Joel, obrigado. Obrigado mais uma vez, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter nos aberto aí mais uma oportunidade de poder conversar com as pessoas e explicar um pouquinho de como funciona esses bastidores, que são informações importantes que às vezes as pessoas não têm e evitam aí algumas dúvidas ou problemas maiores depois. Muito obrigado mesmo. Vamos trazer ele mais vezes aqui, não seja, que tem informações técnicas, né? Vamos falar primeiro do SAAI e nós vamos depois agradecer a presença de todos. Aí vamos para o Direto da Redação. Mas primeiro vamos falar do SAAI.
A gente tem um assunto muito importante, viu, Serginho, para falar, é a água. Hoje, Guarulhos está muito bem abastecida graças ao trabalho da nova gestão do SAAI. Mas isso não é motivo para não ser irresponsável, viu? Você tem que economizar e evitar o desperdício. Tem de ser tarefas diárias. Isso é uma tarefa diária para todos. Por isso, tenha atitudes corretas. Tome banho mais curtos, verifique o registro na sua casa, desligue a torneira ao escovar os dentes e não lave a calçada com mangueiras, viu? Lave com balde, seja bem prudente, né? Exatamente. Fazendo assim, sempre vai ter água para todo mundo em Guarulhos. SAAI transparente como a água. Pessoal, obrigado pela audiência. Nós temos aí a nossa oração com o nosso querido Padre Kleber. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Obrigado ao pessoal da Proguaru. Quem que está nos acompanhando ali? Qual o nome do nosso? Eduardo Tanaka, engenheiro. O Eduardo Tanaka, engenheiro da Proguaru também. Nós nem falamos o nome dele. Obrigado, pessoal. Obrigado e até amanhã. Prezado povo santo de Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos meditando esta palavra, a palavra de Deus, a alegria de meditarmos o Santo Evangelho. Palavra de Deus, palavra que salva, palavra que cura, palavra que liberta. Do Evangelho segundo Lucas, naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra que foi proclamada deve cair em nossos corações como terra boa. Deixemos-nos ser guiados por esta palavra. É a palavra que nos orienta no caminho da salvação, palavra de libertação, palavra de salvação. Vivamos esta palavra no dia a dia. Deixemos ser moldados pela palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A batalha é grande, mas a vitória é certa.